esse módulo da nossa Escola de Direito Público com uma aula, uma presença muito especial, que todos aqui conhecem, quem não conhece, fique conhecendo, como um dos grandes nomes do nosso direito administrativo, que é o professor Fernando Menezes de Almeida. Eu sou suspeito aqui para falar, desde o primeiro dia vocês têm me ouvido falar muito bem do professor, pela importância da sua obra, pela importância da sua pessoa, e é um dos poucos administrativistas que tem se dedicado a esse tópico da nossa escola, que é a história do direito administrativo, como se formou a teoria do direito administrativo brasileiro. E eu acho que, salvo engano, é a única obra, né, professor, que trata desse assunto com essa profundidade, né? Então, nós ficamos muito felizes com a possibilidade de contar com a presença do professor Fernando, e ele vai fazer um apanhado das suas pesquisas sobre esse tema da formação da teoria do direito administrativo. Nós vimos aí um histórico normativo do direito administrativo brasileiro e uma história das ideias que estavam por trás dessa vamos dizer assim, do direito positivo, né? E agora temos a felicidade de estar aqui com o professor, que vai fazer um apanhado, acho que vai fechar muito bem essas reflexões que nós temos feito, né? Professor Sérgio, se quiser complementar essa apresentação. Um simples acréscimo. O nosso querido mestre Fernando, pensem bem no que vou dizer, avaliem e depois concluam. Ele é professor catedrático, professor titular da USP. Essa titulação é a mais excelsa que pode ter para um professor no Brasil de direito administrativo. Então, por aí você já vê o vulto desse autor e desse professor. Mas o que é muito interessante, e realmente com isso eu já vou devolver a palavra a ele, é que se você passar pela rua, você não vai saber que aquele é um professor catedrático da USP. É absolutamente simples, absolutamente despojado, é uma figura de trato pessoal encantador. E, meus amigos, hoje em dia, essa matéria-prima está ficando um pouco rara, porque as pessoas com titulação muito menor já se acham donas daquele campo estrito do seu conhecimento. Aqui está um professor que, com titulação desse jaez, não obstante isso, é um ser humano como nós. E com essa apresentação que complementa a introdução científica feita pelo nosso Amaury, eu tenho a honra de passar a palavra ao nosso querido professor Fernando de Almeida, e não poderia haver realmente melhor maneira de a gente encerrar o curso, né, Amaury, do que com essa presença. É um compromisso que foi se formando na nossa cabeça, foi amadurecendo. Desde o primeiro momento, né, professor? Eu precisava só saber da agenda dele, porque quando ele não tinha as ocupações que tem, a agenda talvez fosse mais elástica. Hoje em dia, ela continua congestionada, porém só que agora ela é menos elástica. Por isso, até o último momento, havia sempre a possibilidade de você poder ter esse privilégio que nós vamos ter agora. Passo a palavra, portanto, ao meu querido mestre de todos nós, amigo e professor Fernando. Muito obrigado, professor Sérgio Ferraz. É um enorme prazer, uma grande honra ter recebido esse convite, estar aqui na sua presença e ouvir a generosidade das suas palavras. Eu sou admirador incondicional do professor Sérgio, já o conhecia de longa data, ainda que não tivesse sido seu aluno, porque, enfim, o percurso que eu fiz na academia não havia propiciado essa oportunidade, mas desde que passamos a conviver já há alguns anos em eventos acadêmicos, em bancas, e mais recentemente com uma intensidade muito maior, que me deixa muito feliz aqui em iniciativas do Instituto, da associação, fico, portanto, com uma redobrada satisfação de dizer que essa admiração que sempre existiu só faz crescer a cada dia. Igualmente com o Amaury Saad, com quem tenho tido igualmente o prazer de conviver, que é um grande pensador do direito administrativo, com uma visão crítica, com uma visão original, com elegância. Aliás, discípulo do professor Sérgio, não poderia
deixar de ter todos esses atributos. E, enfim, é um grande prazer estar aqui com vocês para essa sessão de hoje. Eu imagino que nós possamos fazer o mais possível, fiquem à vontade, não quero constrangê-los com isso, uma sessão debatida, dialogada, portanto, interrompam, façam questões, objeções, comentários próprios. O que eu havia sugerido a Mauri, quando propôs o método de trabalho, foi que, em lugar de discutirmos algum texto que eu indicasse, que eu comentasse com vocês, não por querer falar de livro meu, francamente não tenho esse intuito, mas comentasse com vocês a elaboração da minha tese de concurso, que resultou nesse livro que se chama Formação da Teoria do Direito Administrativo, para compartilhar a experiência de pesquisa, para compartilhar com vocês o percurso que eu tive para desenvolver esse trabalho, sem prejuízo de que nós entremos um pouco no conteúdo do trabalho, né? Então, não é só uma narrativa procedimental, é também um pouco uma discussão de conteúdo sobre o que me pareceu serem pontos relevantes dessa formação da teoria do direito administrativo. Aliás, eu espero com grande ansiedade o primeiro volume do tratado, que eu sei que está em elaboração. Que seguramente já nascerá como uma obra clássica e fundamental sobre o tema. Mas eu queria dizer para vocês que, bom, imagino que vocês tenham, por estarem aqui no curso, também uma vocação de aprofundar conhecimentos, portanto, de serem pesquisadores, né? Eu queria, portanto, dizer para vocês que quando fui fazer essa tese, eu quis fazer sob a forma mesmo de pesquisa. Claro que existe algo de pesquisa em tudo que se produz, mas muitas vezes o que as pessoas chamam de pesquisa acaba sendo quase que um estudo para a instrução própria, né? Ou seja, o indivíduo precisa buscar algum conhecimento que não tem, vai às fontes, vai a livros, vai a outras fontes, adquire o conhecimento, trabalha aquele conhecimento e expõe de outro modo para o conhecimento público, difunde aquele conhecimento, o que está muito bem, não tem nada de errado nisso. Mas existe um sentido mais próprio de pesquisa que não é esse fenômeno que eu acabei de descrever, que é uma certa busca de, sem nenhuma pretensão de nada extraordinário, acrescentar alguma coisa de novo. Então não é simplesmente a difusão do conhecimento, não é simplesmente a aquisição do conhecimento para difudi-lo, é também tentar trazer alguma novidade, contribuindo modestamente para esse acervo de conhecimentos, no caso sobre a ciência do direito. E eu digo isso, insisto, sem nenhuma pretensão, porque fazer pesquisa não é querer descobrir a roda novamente, não é querer chegar a uma invenção fundamental, não. Muitas vezes é uma nova visão sobre um assunto amortecido, uma nova articulação de argumentos que permite uma nova interpretação de fatos históricos ou da realidade que se quer examinar, e eventualmente até mesmo alguma ideia que faça acrescentar, né, vamos dizer, algo novo a esse acervo de conhecimentos. Enfim, esse é o sentido fundamental de pesquisa que eu os estimularia a ter em mente quando pretenderem pesquisar. Quer dizer, é menos a necessidade de reprodução, de compilação de algo que já é acessível a todos, e mais o uso dessa informação para que se acrescente alguma coisa ao conjunto do conhecimento. Muito bem, o que me instigou nessa pesquisa era tentar encontrar um argumento que permitisse vislumbrar uma certa linha evolutiva na teoria do direito administrativo. O uso da palavra formação no título, declaradamente, isso está dito,
declaradamente na introdução, vem de influência da obra fundamental do professor Antônio Cândido, aplicado, no caso, à literatura brasileira. Sem nenhuma pretensão minha de ter feito algo sequer parecido com o que fez o professor Antônio Cândido, eu procurei usar a ideia que ele tem de formação. Alguns autores se dedicaram a pensar o Brasil, especialmente naquele momento em que ele escreveu, de meados do século XX, se dedicaram a pensar o Brasil com esse viés formação. Então é Antônio Cândido, é Caio Prado Júnior, Raimundo Fauro, enfim, Buarque de Holanda, Roberto Freire, com diversos enfoques em diversas especialidades, Vitor Nunes Leal, ainda que não invocando o nome formação, essa mesma ideia. Mas Antônio Cândido expressa com muita clareza a noção de formação como sendo um processo pelo qual, em determinado momento de maturidade, existe uma percepção quase que inconsciente, coletiva, de uma especial densidade do conhecimento sobre a matéria, no caso dele, literatura, no meu caso aqui, teoria do direito administrativo ou direito administrativo, de modo que as novas gerações necessariamente de um modo espontâneo, fazem referência a esse acervo de conhecimento, a esse conjunto já estabelecido e sedimentado de ideias. Não quer dizer que precise concordar, não quer dizer que precise reproduzir, mas isso passa a ser relevante. É diferente de um tempo preliminar a essa fase da etapa de formação, que é uma etapa, digamos, de pré-formação, em que existem manifestações isoladas, relevantes sem dúvida, mas isoladas, não articuladas, e que muitas vezes não produzem uma sequência, não por falha delas, é uma questão da maturidade do ambiente, da maturidade do entorno. Então, portanto, há manifestações isoladas, elas, de algum modo, são do conhecimento de outros indivíduos, mas não existe uma integração plena de todas essas informações. Surgem outras manifestações isoladas que não dependem daquelas primeiras. Até que esse ambiente vai se densificando a tal ponto que forma-se, no caso, uma teoria do direito administrativo que passa a ser referência. Antônio Cândido aplica essa ideia e me pareceu pertinente identificar no Brasil um momento em que se dá essa formação de uma teoria e talvez um segundo momento em que essa teoria ganha contornos que permitem considerá-la brasileira. Não é nenhuma preocupação nacionalista ou nenhuma preocupação de dizer que se é brasileira é melhor ou deixa de ser melhor. Eu não estou fazendo juízos de valor e nada disso que eu estou dizendo. Apenas quero dizer que a partir de um certo momento, certas ideias passam a fazer um sentido específico na realidade brasileira e passam a interagir com o ambiente institucional brasileiro de modo muito peculiar. Eu arriscaria dizer, já antecipando um pouco o que virá, que foi por volta... É arbitrário fixar datas, né? E então eu vou até falar de um período um pouco mais flexível, mas eu diria que é por volta da década de 40 que se forma uma teoria do direito administrativo no Brasil, e é com a Constituição de 88 que essa teoria passa a ser especificamente brasileira. Antes de chegar nesses aspectos de conteúdo, ainda algumas outras informações sobre pesquisa. Para tentar identificar essa ideia de teoria, isso também não é invenção minha, eu busquei esse conceito na obra de um professor português, mas muito presente aqui no Brasil, catedrático de Filosofia do Direito no Porto, que é o Paulo Ferreira da Cunha, que tem uma forte influência do pensamento grego, por meio do seu orientador de doutorado na França, Michel Villet, que propõe a ideia de teoria como algo impessoal, como uma espécie de resultante impessoal
do conhecimento produzido por distintos autores. E, nesse sentido, se diferenciando do que seria doutrina. Claro que nós podemos dar outros usos para as palavras, e, de certo modo, aproximar a teoria de doutrina, enfim, mas no recorte que me pareceu oportuno fazer para o desenvolvimento dessa tese, ao falar de teoria, eu estava tentando enxergar um fenômeno que transcendia a autoria individual. Portanto, não é uma história de pensamento de autores. Claro que a história de pensamento de autores é fundamental para a compreensão do direito administrativo. Eu apenas não quis tomar esse como objeto de pesquisa nessa tese, para evitar que eu fizesse em termos de tese, uma discussão sobre o pensamento individual. Queria justamente tentar enxergar alguma coisa que se nutre dessa matéria-prima, que é o pensamento individual, mas que se torna impessoal, se torna objetivo. Então, são certas ideias que transitam, concordemos ou não com elas, e que formam, de certo modo, um pensamento coletivo sobre, no caso, o direito administrativo. Então, não é a teoria de fulano, não é a teoria de Beltrano, é uma teoria, ou são teorias. Nós podemos até tratá-las no plural, sem prejuízo de ter uma visão uniforme e usar o singular. E a teoria não se nutre só de doutrina. Há certas, entre aspas, teorias que vêm de produção jurisprudencial. Até tradicionalmente se referem a algumas ideias nascidas, por exemplo, da jurisdição administrativa francesa como teoria disso ou teoria daquilo, teoria do contrato administrativo, teoria do excesso de poder, enfim. Não quer dizer que os tribunais pretendessem formular teoria. A formulação da teoria não é algo consciente. É alguém que diz, bom, agora eu vou escrever aqui uma teoria. A teoria resulta involuntariamente desse fenômeno da produção do conhecimento. Foi assim que eu quis usar a palavra teoria. E para buscar alguma referência que me permitisse enxergar essa teoria com esse viés, sabendo que naturalmente eu não poderia, por ser fisicamente inviável, ter acesso a tudo que se produziu em termos de direito administrativo, ainda que no Brasil, porque falar que no Brasil já significa um recorte temporal menor, né? Se nós falássemos de certos países europeus, o volume seria ainda muito maior. Mesmo assim, é evidente que não dava para olhar tudo que se produziu de trabalho doutrinário, ou de jurisprudência, ou de legislação sobre direito administrativo. Então, me pareceu que uma amostra significativa para fazer essa análise sobre teoria seriam duas fontes principais. De um lado, obras gerais. De outro lado, teses acadêmicas. Obras gerais porque tem uma certa continuidade histórica e porque tem essa pretensão, no bom sentido, de abranger todo o direito administrativo. Obras gerais que se apresentam sob a forma de cursos, de manuais, de tratados, mas que tem esse viés de abranger todo o temário do direito administrativo. Com isso, eu não analisei monografias de direito administrativo, sabendo que estava perdendo preciosidades, mas que, de qualquer modo, por um critério de material de pesquisa, me parecia inviável abrangê-las todas, essas monografias. Então, trabalhos como de Seabra Fagundes, trabalhos como de Vitor Nunes, não entraram nesse material de pesquisa. E teses acadêmicas, porque também, além de terem uma certa continuidade histórica em todo esse período da existência do Brasil enquanto Brasil independente, também tem um sentido muito ligado a essa ideia de produção do conhecimento. Em princípio, indicariam os avanços, a ponta do conhecimento. Não incluí nesse material de pesquisa, por outro lado, livros que tivessem a pretensão meramente
didática de treinamento, como, por exemplo, livros voltados para treinar para concurso público, ainda que eles tivessem essa abrangência. Tem a sua utilidade, respeito, enfim, mas o espírito dessas obras não é de uma análise crítica do direito. Pelo contrário, não haver crítica, não haver dúvida. Treinar o indivíduo a dar a resposta pretendida pelo examinador, que tem o seu sentido pragmático, mas que não se confunde com isso que eu estou descrevendo aqui para vocês como uma matéria-prima para a teoria do direito administrativo. Eu tentei olhar, manusear mesmo, obviamente não ler de cabo a rabo, porque também não haveria tempo para isso, as obras gerais, desde o tempo do Império até hoje. Também tem que fazer a ressalva por uma questão de honestidade, que no pós-88 são tantas as obras gerais, que ainda que eu tenha tentado olhar muitas, eu não tenho a ideia de que eu tenha conseguido olhar todas. Até antes de 88, razoavelmente dá. No Império, certamente, porque contam-se nos dedos. Na Primeira República também, né? Nós estamos falando de menos de 10 em cada período. Tirando apostilas, tirando coisas não publicadas e até com difícil acesso. Teses acadêmicas, por outro lado, também, para não propor uma tarefa inviável, eu quis olhar as que foram produzidas aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Por quê? Permitem uma série histórica desde o início, né? Foi junto com Olinda a primeira faculdade, e porque eu estava produzindo um trabalho para ser submetido a um concurso lá dentro mesmo. Então tinha um certo sentido, não de bairrismo, longe de mim, mas de uma valorização do trabalho produzido ali. E era ali que eu estava produzindo. Seria muito mais difícil ficar fazendo pesquisa na Biblioteca do Recife. E a nossa biblioteca tem mesmo esse acervo. Agora, é curioso, porque ao longo de muitas décadas no Império, o que se chamavam teses para doutorado, porque num primeiro momento não havia teses para concurso de professor. Uma tese como essa para concurso de professor titular não havia. Aliás, a nomenclatura para os professores também era diferente. Mas havia teses para doutoramento. Só que naquela época, por muitas décadas, ali no século XIX, os doutoramentos não tinham rigorosamente nada de semelhante com os nossos doutoramentos de hoje em dia, que são um verdadeiro curso, que as pessoas têm aulas, ou seminários de pesquisa, produzem um trabalho de mais fôlego, 200, 300, 400 páginas. O volume não é mérito, né? Enfim, mas alguns países por aí produzem, em Portugal eles produzem teses de mais de 1000 páginas, parece, com todo respeito, um exagero. Mas as teses naquele momento eram uma opção dos bacharéis ao se formarem no curso de graduação. O aluno que chegava no 5º ano podia optar por se formar doutor, ao mesmo tempo que se formava bacharel. A diferença era apresentarem, para ser submetido a uma banca, uma série de teses ao final do curso. E eram arguídos por essas teses. E essas teses, assim mesmo no plural, tinham a forma, para fazer uma imagem de algo que vocês conhecem muito bem, tinha a forma de enunciados de súmulas. O que hoje vocês veem no Supremo Tribunal Federal, súmulas, tal, as teses pareciam isso. Os candidatos formulavam frases de não mais que um parágrafo. E isso era a tese de doutorado. Eram várias. Então, o sujeito ia defender teses em todas as disciplinas do curso. Não era em direito administrativo. Então, teses de direito das gentes, teses de direito natural, tese de direito civil, tese de direito romano, tese de direito isso e mais aquilo, umas 3 ou 4 por tema, e eram submetidos a uma banca que arguía aquelas ideias. Essas teses, em determinado momento, o regulamento mudou para exigir, junto com esses enunciados, uma espécie de monografia também. Uma daquelas teses era desenvolvida na forma de um pequeno texto, pequeno mesmo, 15 páginas, 20 páginas, não 100 nem 200. E isso era arguido por uma banca. Há registros históricos de que as bancas eram muito severas, e que por vezes, quando depois disso adotou-se o sistema de
de uma monografia mais volumosa, a sensação era de que era mais fácil ao tempo das monografias mais volumosas, porque a banca tendia a ficar presa ao texto que era lido, né, para ser examinado, e era um texto que normalmente o autor dominava melhor do que a própria banca, enquanto que aquele que se submetia a questionamentos vários a partir de uma simples ideia enunciada numa linha está muito mais exposto a ser cobrado de conhecimentos ou raciocínios não previamente elaborados. Então, por muitos anos havia teses assim. E claro que também não me parecia pertinente olhar todos os enunciados que todos os alunos tenham formulado, porque muitos faziam isso. Aí eu fiz por uma amostragem, até porque esse material não está ordenado na biblioteca da faculdade. É um material riquíssimo, encadernado, mas são assim, prateleiras e prateleiras de livros encadernados, mas que não tem uma indexação. Então, abre-se o livro, assim, aleatoriamente, tem ali teses dos alunos, fulano, ciclano, e vai. E aí tem que ir folheando, né, detectando ali no meio alguma coisa que tem a ver, no caso, com direito administrativo, mas não tem uma ordenação, né, uma indexação. Mas o material está lá. Depois disso, ao longo do século XX, as teses vão tomando esse formato. Os cursos de pós-graduação, como nós conhecemos hoje, são coisa dos fins da década de 60. Aí existe mais esse padrão mestrado e doutorado. Nesse meio tempo já surgem teses de livre-docência, além de as teses para a cátedra. Os volumes vão crescendo. A livre-docência começa, por influência alemã, como uma espécie de habilitação para alguém usar o espaço da faculdade para ministrar cursos livres, não sendo o catedrático. Então ele era um docente livre, que até se remunerava por essas atividades, por essas aulas. Analogamente, já com uma certa distância, cursos de especialização que poderiam ser ministrados. Mas progressivamente esses livros docentes foram sendo incorporados à própria carreira docente como uma espécie de degrau na carreira. Hoje em dia a USP trabalha com professor doutor, professor associado e professor titular. O doutor tem que ter o título de doutorado, o associado tem que ter o título de livre docente, e o titular não exige. O titular não é um título desconectado da carreira, né? Porque alguém pode ser livre docente sem ser da carreira, assim como pode ser doutor sem ser da carreira. Mas o titular é um concurso dentro da carreira. O título, digamos, de titular acompanha o cargo de titular. Para estudo, há tese. E eu tentei olhar as teses produzidas até o momento da escrita da minha em direito administrativo, de doutorado, de livre-docência, de titularidade. Muito bem. Isso em termos ainda de uma abordagem de como eu produzia a pesquisa. Eu, em cima desse material, pensei, bom, que recorte temático, aí já entrando um pouco mais em conteúdo, tentar dar para enxergar, para vislumbrar uma teoria do direito administrativo se formando. Isso ocorreu-me por hipótese, né, antes mesmo da pesquisa, e comprovada ao longo, que se eu centrasse a atenção em dois grandes temas, dois grandes modelos hermenêuticos, para falar com o professor Miguel Reale, a ideia de certos temas que conformam a interpretação do fenômeno jurídico, no caso, eu poderia não errar muito se ficasse com a ideia da legalidade e com a ideia da suscetibilidade a controle judicial, digamos, justicialidade. Isso porque isso é da essência do direito administrativo, né? Para que haja, num sentido contemporâneo, direito administrativo, não basta haver administração. É preciso que o direito a pautar essa administração tenha por critério
de validade, de um lado, um parâmetro que não é dado pelo próprio administrador, mas que é dado ex ante e de modo geral. Uma norma geral e anterior que pauta a conduta do administrador, digamos, a lei. Lei no sentido amplo. Lei formal, sem dúvida, mas também a Constituição, também outras espécies normativas. E, portanto, esse direito que pauta a ação do administrador tem fundamento na lei. Não é dado pelo próprio administrador. Senão nós estamos num modelo que não é o modelo do Estado de Direito, que é um modelo que antecede ao surgimento histórico do direito administrativo, em que a vontade do governante se confunde com o próprio direito. E não é disso que nós estamos falando no direito administrativo. E, no outro lado, precisa haver um sistema independente de controle da conformidade dessa ação administrativa a essa legalidade, a essa norma geral ex ante que vincula o administrador. E isso é feito por uma estrutura estatal independente de quem produz a norma e independente da administração que aplica a norma. Chamamos no Brasil o Poder Judiciário. Poderia ter outras configurações, como aliás no Brasil teve ao longo do Império o sistema de dualidade de jurisdição com a jurisdição administrativa ao lado da jurisdição comum. Então esses dois elementos temáticos, esses dois grandes modelos de compreensão do direito administrativo, a legalidade e a justicialidade, percorrem todo o tempo. E o que eu tentei enxergar nas obras gerais e nas teses era como davam o tratamento a esses dois temas, para olhar a espinha dorsal da teoria do direito administrativo. E fui fazendo cruzamentos um pouco matriciais, com uma grade de análise, tentando olhar que inspiração as obras tinham, né, fontes, quais os propósitos a que se prestavam. Enfim, vamos ficar com esses dois elementos que são, talvez para fazer uma síntese aqui, mais relevantes. Nesse sentido, eu vou dizer isso mais adiante, a partir do momento em que existe essa formação de uma continuidade teórica, né, aquilo que eu disse, me referindo a Antônio Cândido, lá pelos anos 40, é também o tempo em que a teoria ganha um viés ideológico. Eu chegarei nesse ponto. Isso acrescenta mais um elemento de análise em cima dessa matriz. Entrando um pouco em aspectos de conteúdo, eu diria para vocês que a minha percepção das obras ao longo do Império é que eram obras voltadas, especialmente as obras gerais, voltadas conscientemente a inaugurar um novo campo da ciência do direito no Brasil. Então, existe uma preocupação que é muito mais inaugural, até com todas as referências cautelosas de que se trata de algo novo, do que propriamente fazer avançar, fazer modificar, ou propriamente uma visão crítica das coisas. Era muito mais estabelecer uma base do que fazer a construção toda. Essas poucas obras a que eu me referi têm, na sua maioria, franca influência estrangeira e notadamente francesa. Algumas quase que só referem bibliografia francesa. Outras, a grande maioria de bibliografia francesa. Uma até leva no subtítulo a declaração expressa de que é baseada no método de um determinado autor francês. Enfim, isso não era escondido de ninguém. E era um tempo em que as instituições brasileiras eram muito influenciadas pelas francesas. Um Estado moldado, um Estado unitário moldado na forma napoleônica, a jurisdição administrativa, como eu já referi. Uma obra era diferente das demais. Eu vou evitar fazer referências muito individualizadas, porque justamente declarei que não queria fazer isso, mas é inevitável dar algumas pistas, né? Até porque a matéria-prima disso tudo são as obras dos autores. Visconde do Uruguai era um caso um pouco diferente, porque tinha
menos uma visão de um acadêmico e mais a visão de um estadista. Então a sua obra tem um caráter mais crítico das estruturas do Estado. As outras, que têm grandes méritos, não estou fazendo juízo de valor, têm mais uma certa repetição de conceitos franceses, somados a uma descrição até um pouco árida, de decretos e de outras normas que davam estruturas da administração pública. As teses, naquele formato de simples enunciados, até eram reveladoras das preocupações ali do momento, alguns temas. Enfim, mas eu acho que para efeito dessa exposição sintética não vem muito ao caso entrar por aí. Na virada, é interessante ver essas teses na virada do Império para a República, porque elas detectam algumas discussões que eram vivas da época e que hoje nós não percebemos que fossem assim. Por exemplo, um tema que era muito frequente nas teses no começo da República era se os tribunais de contas significavam a persistência da jurisdição administrativa. Então havia teses assim: os tribunais de contas exercem função jurisdicional. E havia teses assim: os tribunais de contas não exercem função jurisdicional. O que significa que eles estavam debatendo aquilo, né? Que havia opiniões que sim, opiniões que não. Se havia um resquício da jurisdição administrativa ou não. E teses desse tipo. É conveniente a descentralização disso? Porque havia teses também, não apenas no sentido da constatação objetiva, é ou não é, mas também teses no sentido de recomendação do que seria melhor. É melhor que seja assim, é conveniente que seja de outro jeito. Era também um tempo de edificação das instituições. Essa virada do Império para a República, além disso que eu acabei de dizer, se faz acompanhar no plano das obras gerais, aí é curioso, de um certo declínio de vivacidade no tratamento da matéria. De novo, não é demérito dos autores, talvez seja a correspondência ao contexto institucional da época. Porque foi um tempo do esvaziamento da jurisdição administrativa, o fim do Conselho de Estado, a adoção de um modelo muito claramente voltado para os Estados Unidos, modelo de governo, estruturação da descentralização territorial do Estado, modelo jurisdicional, o que causou um certo vazio no direito administrativo. Não era uma administração forte, não havia uma jurisdição administrativa e não havia uma legislação sobre direito administrativo. Isso se acompanha de um certo esvaziamento. As obras têm um caráter sempre com influência estrangeira, notadamente francesa, crescentemente italiana, espanhola, mas ainda notadamente francesa. Essas obras acabam sendo descritivas do funcionamento da administração. O cenário começa a mudar com a Era Vargas. Aí o direito administrativo ganha força, porque a administração pública ganha força, de um mau modo. Se eu posso dar alguma espécie de opinião valorativa, não estou aqui fazendo uma defesa do modelo que me parece francamente autoritário, se é que não francamente fascista, do que foram vários anos desse longo período, uns 15 anos, né, da Era Vargas. Mas, indiscutivelmente, foi um momento em que a administração ganha relevo. Existe um Estado muito mais intervencionista do que foi o Estado da Primeira República. Isso dá assunto para o direito administrativo, isso dá assunto para os administrativistas. Surgem leis no sentido amplo, porque nesse período muito era feito por decreto, ou por decreto, pura e simplesmente naquele vazio constitucional entre 30 e 34, ou por decretos-leis a partir de então, e depois com a vigência da Constituição de 37, tudo foi uma situação que de
fato se consolidou, mas que juridicamente era provisória. Nunca se realizou o tal plebiscito que legitimaria o regime. E, enfim, independentemente de ser lei formal, porque mais das vezes não era e o Congresso não estava funcionando, lei nesse sentido amplo disciplinava a administração e houve um incremento de legislação sobre direito administrativo nesse período. E é nesse período, vamos dizer, um terceiro grande bloco histórico que eu pretendia analisar nessa sequência evolutiva, Império de um lado, Primeira República de outro, pós-30 até 88, em que há essa formação da continuidade teórica. Eu diria lá pelos começos, lá pelos anos 40, começo dos anos 40. Acho que uma obra muito simbólica disso que eu estou querendo dizer é a de Temístocles Cavalcanti. É um momento em que surgem os tratados. É um momento em que as obras gerais ganham esse volume maior e uma certa pretensão de dialogar de igual para igual com o mundo lá fora. Não é mais aquele que timidamente pede licença para usar o método de Pradier-Foderay e fazer uma transcrição quase que adaptando ao Brasil do livro escrito lá fora. É alguém que quer dizer ao mundo que conhece o que se produz no mundo e que tem ideias próprias. Esses são os autores que começam a despontar nos anos 40, ainda com muita referência à doutrina estrangeira, também com referência aos brasileiros que escreveram antes. Mas começa a haver um tratamento universal da matéria e aí as referências se tornam contínuas. Aí que existe essa continuidade teórica. É também o auge da doutrina na formação do direito administrativo. Porque ainda vivemos um vazio legislativo. Tudo bem que o governo Vargas legisla mais, mas ele legisla sobre assuntos interna corporis da administração. Então é lei sobre bens públicos, lei sobre o servidor público, mas não são leis sobre a interface da administração com o indivíduo. Vocês sabem que lei sobre contrato administrativo, lei geral sobre contrato administrativo é da década de 80. Leis gerais sobre processo administrativo, aliás, tema de tratamento pioneiro pelo professor Sérgio, são leis da década de 90. Concessão do serviço público já se praticava desde o século XIX, mas a primeira lei geral é de meados dos anos 90. 90 do século XX, não do século XIX, por óbvio. Todo esse fenômeno de procedimentalização da regulação, agências reguladoras e tal, é virada do século XX para o século XXI. Enfim, décadas de 30, 40, 50, 60, ainda temos um grande vazio legislativo, mas já temos uma doutrina robusta. Então, é o auge da influência da doutrina sobre a teoria. Já antecipando, mas apenas para fazer uma comparação, em tempos mais recentes, se vocês consultarem obras gerais de direito administrativo, há, sem dúvida, referências à própria doutrina, além das ideias do autor que esteja escrevendo, mas há muitas referências a julgados do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência consolidada dos tribunais X, Y, Z, há referências a leis, porque há leis. Mas, nesses anos que nós estamos agora analisando, os autores se fazem cada vez mais dogmáticos. Então, são aquelas afirmações, isso é assim. O conceito disso é esse. Os elementos do ato administrativo são tais. Por quê? Não precisa explicar por quê. Eles são. O autor afirma. Quando muito, ele vai invocar o argumento de autoridade de um outro autor, estrangeiro ou não, que já afirmou aquilo. Mas não é porque a lei diz isso, porque vejam a construção jurisprudencial que levou aquilo. Não. Essa força da doutrina para a criação das ideias de direito administrativo até entra em choque depois, já nos anos 90, quando algumas leis, essas que eu estou dizendo, surgem e começam a dar tratamentos para certos conceitos, destoando do que a doutrina dizia. Aí é curiosa a reação da própria doutrina que diz, não, mas a lei está errada, como assim dizer que isso é contrato quando sempre se disse que é ato?
é quase que inconsciente essa postura de acreditar, não é de desmerecer a lei. Por isso que é inconsciente. Se perguntar para alguém, a pessoa em sã consciência vai dizer, não, a lei é que é o direito, enfim, o que a lei diz, desde que não seja inconstitucional, é o que dá o direito. Mas não, é uma insurgência contra o legislador, como ousa discordar da doutrina, né? É porque vinha desse tempo, do ápice da doutrina. E aí, nesse momento, eu faria duas ainda considerações com aqueles elementos de análise que eu declinei para vocês no começo. Por um lado, me parece que a função que as obras exercem se delimitam, se distinguem mais com uma certa clareza. Não são mais aquelas obras atomizadas, um pouco fundadoras, tanto fundadoras do direito do Brasil independente, como refundadoras do Brasil República, né? Agora, já não é mais isso. Então, me parece que dá para enxergar tudo enquanto matéria-prima da formação da teoria. Algumas obras, eu vou dizer 4 categorias. Isso é arbitrário da minha parte, mas me parece que me pareceu plausível como modelo de análise. Existem, por um lado, obras que têm, naquele contexto da Era Vargas, uma declarada finalidade de defesa do regime. Obras que enaltecem as conquistas do regime, o Estado Novo, agora o Brasil se moderniza, e que fazem, portanto, declaradamente elogios ao regime. Existem obras, no segundo bloco, que querem se afastar daquela tradição da produção de obras acadêmicas, mas que não têm nenhuma espécie de adesão ao regime. E que estão preocupadas em fazer a administração funcionar, num momento em que não há leis suficientes para pautar a conduta da administração. Aí também é inevitável que eu faça referência a uma obra, sem querer personificar esse tipo de análise, mas que é muito emblemática, que é de Elie Lopes Meireles. Não nos anos 30, nem 40, um pouco mais adiante nesse período. Até houve recentemente, aqui mesmo, nessa casa, um evento pela homenagem ao centenário de Elie Lopes Meireles, e sem dúvida merece todo o reconhecimento, todos os elogios. Mas ele busca romper com a tradição acadêmica da produção das obras gerais de direito administrativo. Não sei se já tiveram curiosidade de olhar o prefácio do livro de Elie. Não é bem um prefácio, é uma apresentação que ele mesmo faz do livro, na primeira edição, e que, salvo engano, é mantido até agora, nas edições que obviamente não são mais feitas por ele já há muitos anos, mas ele diz o seguinte: este livro pretende ser uma síntese do direito administrativo brasileiro. Tem objetivos práticos e didáticos. Afasta-se propositalmente do teorismo, vejam que já é uma palavra com sentido depreciativo, afasta-se propositalmente do teorismo em que vai descambando o ensino do direito no Brasil. O direito para nós é instrumento de trabalho e não tertúlio acadêmico. É simultaneamente teoria, realidade e vivência. Não é livro para mestres nem para os teóricos do direito. É um modesto compêndio para estudantes e para os que se defrontam na prática com problemas jurídicos da administração pública. E é bem isso que o livro conseguiu fazer. Porque, por muito tempo, a administração pública e mesmo os juízes decidiam com base, entre aspas, no Elie. Assim, eu me lembro, nesse livro de homenagem ao Elie, eu tive a oportunidade até de contar essa anedota de experiência pessoal, né, no texto que eu fiz para o livro, porque eu me lembro, quando eu era estudante, começando a faculdade de Direito, meus pais trabalhavam com Direito, minha mãe especificamente, mais com Direito Administrativo, sendo procuradora do Estado, às vezes trabalhando em casa, ela dizia, lá preparando pareceres para a procuradoria, ela dizia para mim, pega o Elie, vê o que o Elie diz, vê o Elie. E eu ficava assim meio intrigado, mas por que você não abre a lei e vê o que a lei diz? Ou por que... Não, porque não tem.
Assim, era o Eli. Abre o Eli, vê o que o Eli diz e isso resolve o problema da administração. Não é para fazer tese acadêmica, mas resolve o problema de se pode ou não pode o administrador fazer isso ou fazer aquilo. Por outro lado, é o tipo de obra que reforça esse sentido dogmático do direito administrativo. Porque para dar decidibilidade é dogmático. Assim, olha, veja que por um lado pode ser isso, por outro lado pode ser aquilo, a crítica disso, a alternativa daquilo. Isso não faz a administração dizer que sim ou que não. Então é uma afirmação. Isso é assim, aquilo é de outro jeito. E pronto. E vários outros livros vão nessa linha do Eli. Um terceiro bloco de obras nesse período dessa continuidade teórica já estabelecida são obras, essas talvez venham da tradição anterior, mas agora robustecidas porque tem mais acesso à bibliografia, porque já é mais fácil datilografar, enfim, as obras hoje em dia nem se diga com todo o acesso à internet e tal, mas são obras que são mais volumosas e tal, e que têm a pretensão universalistas, aqueles tratados não apenas no sentido de esgotarem o assunto, mas no sentido de demonstrarem que conhecem tudo que todo mundo disse sobre o assunto. Então são obras que, para tratar de um tema X, digamos, ato administrativo, começa assim. Na França, fulano diz que ato é isso, o outro diz que é isso, o outro diz que é isso, vem uns 15 conceitos. Na Itália, vem outros tantos conceitos. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, isso até é muito informativo, num tempo em que o acesso ao livro original não era fácil. Então vem essa sequência de informação compilada e mais, e normalmente o autor conclui dizendo, e eu acho que é isso, o meu conceito é esse. Então tem essa, talvez fosse contra esse tipo de obra que o Eli estivesse se rebelando, né? Então são obras que, para explicar determinado instituto, enumeram N explicações plausíveis. Então vamos explicar por que a desapropriação existe. Estou dando um exemplo aqui, pegando tipicamente desapropriação. Segundo a teoria da propriedade coletiva, é assim. Mas segundo a teoria do direito público real, segundo a teoria da limitação jurídica à propriedade, segundo a teoria do domínio iminente, segundo a teoria da venda forçada, segundo a teoria da solidariedade social, ou segundo a teoria dos fins do Estado, e vem as explicações. E assim vai. E aí cada um que, a seu gosto, aborda o tema, acrescenta, chamando de teoria ou não. Não é o significado de teoria que eu próprio estava dando no começo, mas enfim, dá lá. Então são essas obras assim, com essa abrangência universal de uma suposta neutralidade científica. A pessoa não toma muito partido, quando muito ela dá uma opinião conceitual, mas é essa compilação do conhecimento universal. E eu diria que já surge uma quarta espécie de obras que acaba tendo um foco, que não é uma obra de aplicação prática do direito, muito menos uma obra de elogio ao regime, e também não é essa obra que entende que no direito administrativo o que vale é dizer o que todo mundo disse sobre tudo. São obras que escolhem determinados vieses finalísticos e se aprofundam guiados por esses vieses. Vão buscar influências estrangeiras, pensamentos de autores, mas autores selecionados. Autores cujo pensamento se conecta com aquele argumento finalístico. Não adianta citar 500 autores que vão dizer coisas díspares. Os argumentos são mais alinhados. De novo, eu não quero ficar dando exemplos individualizados, mas é inevitável que em alguma medida eu faça. Por exemplo, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello tem obra nesse sentido. Se percebe uma certa defesa de uma noção de legalidade ao longo de toda a obra, uma legalidade protetiva dos direitos individuais, protetiva da liberdade individual em tempos de ditadura. Ou uma obra como a de Rui Serno Lima, que também é norteada finalisticamente, a partir de uma ideia de relação de administração como
contrastante com uma relação privada de propriedade, desenvolve a ideia de função, que implica o dever antes do poder, e a função de administrar é tipicamente uma função, não é a liberdade que o indivíduo tem em relação ao seu próprio patrimônio, e tem também toda uma construção que é finalisticamente orientada. É a contenção do poder pela ideia da sua subserviência a uma função. Então, obras assim começam a surgir. Nesse tempo também, eu disse para vocês de começo, me parece que ganha densidade suficiente um certo conflito ideológico que permeia o direito administrativo, assim como permeia o país. Ao tempo da Primeira República, isso é mais latente. Não existe uma conexão tão grande do Brasil com as grandes discussões ideológicas mundiais. Existe uma certa condução por uma elite que prevalece e se sucede durante um período que estabelece um modo de ser do Estado e não existe propriamente um embate de ideias. Não existe também uma consciência popular, não existe uma democracia no voto, pelo voto. No Império, enfim, o contexto era outro ainda, então, né? Menos ainda do que isso. As grandes tensões ideológicas surgem nesse momento de 30. As radicalizações na Europa, os fascismos e nazismos, ou os comunismos, tendendo aos totalitarismos, né? As resistências moderadas, os socialismos moderados, os regimes liberais, essas tendências. E o Brasil recebe isso de modo diverso. O liberal aqui no Brasil não é igual ao liberal europeu. É um liberal mais conservador, digamos assim. Assim como essa chave esquerda-direita da Europa nunca casou exatamente aqui no Brasil. Então, há que se fazer uma certa adaptação. Nesse momento aqui, eu fui me inspirar, e outros autores, naturalmente, para trazer essa tensão ideológica para dentro do direito administrativo, e colhendo algumas ideias de Hélio Jaguaribe, por um lado, ou de Carlos Guilherme Mota, um historiador ainda muito ativo, por outro lado, me pareceu plausível identificar como linhas de análise aqui para o direito administrativo, talvez pudesse ser para o direito em geral, uma grande corrente ideológica mais liberal, uma grande corrente ideológica mais estatizante. Não quer dizer que estatizante seja, vamos suprimir a propriedade privada e transformar em propriedade estatal. Não é esse o sentido da palavra. É liberal no sentido de pregar menos uma interferência do Estado na vida privada, e é estatizante no sentido de advogar uma interferência maior do Estado na regulação da vida social e econômica. A teoria começa a se tensionar por essas visões ideológicas. Então, a visão teórica sobre aqueles dois elementos estruturantes, legalidade e justicialidade, tem contornos ideológicos nesse momento. Nessas obras várias que eu tentei, em primeiro lugar, analisar por um critério das funções que exercem, mas dá também para analisar por esse outro critério, dessas tensões ideológicas. Então, é o tempo em que a bandeira tipicamente liberal é a da democracia. E a bandeira tipicamente estatizante é a do nacionalismo. Não quer dizer que quem é liberal não tenha zelo pela proteção do interesse nacional. Nem quer dizer que quem é estatizante não seja democrata. Pode não ser, assim como o liberal pode não ser nacionalista, mas vem em primeiro plano para o liberal o discurso democrático, vem em primeiro plano para o estatizante um discurso nacionalista. Então essa ideia de Estado forte tem a ver com a proteção do interesse nacional, assim como a ideia de um Estado menos forte tem a ver com a possibilidade de participação política dos indivíduos em tempos de ditadura. Nesse período, notem que nós estamos
Temos um longo período da era Vargas e depois aqueles soluços entre a era Vargas e o regime militar, em que há democracia mais ou menos, e depois um longo período do regime militar. Então, a pauta liberal faz sentido que seja, ao mesmo tempo, democratizante. Uma leitura da legalidade liberal é uma leitura de defesa da legalidade formal. E isso aparece na teoria do direito administrativo desse período. Não que a legalidade material não seja importante. Legalidade material, no sentido de lei enquanto norma geral e abstrata que preserva a isonomia. Mas, além disso, também a lei no sentido formal. Lei votada pelo órgão de representação popular, pelo parlamento. E não a lei feita pelo chefe do Poder Executivo. Essa é uma visão, dentro da teoria do direito administrativo, tipicamente liberal. Enquanto que o discurso, essa visão da legalidade para o discurso estatizante é menos relevante. Se satisfaz com a ideia de lei em sentido material, mesmo que seja fruto de um decreto-lei, mesmo que seja fruto de um decreto do Presidente da República. Por outro lado, em questão de justicialidade, essas duas tendências, de certo modo, convergem. Porque é o auge da teoria que enxerga a distinção mérito-legalidade. E é quase um uníssono na teoria dizer que o judiciário, ao apreciar a ação da administração, não pode julgar o mérito, só a legalidade. Coisa que se diz até hoje, sem dúvida, mas que hoje em dia perde um pouco de força, na medida em que é uma fronteira muito mais porosa. O que é a legalidade distinta do mérito no momento em que o juiz hoje invoca a legalidade sob a forma de constitucionalidade e julga eficiência, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade? Bom, o que sobra de mérito naquele sentido clássico? Mas naquele momento lá é a questão: o controle judicial não entra no mérito. E isso atende tanto aos anseios liberais quanto aos anseios estatizantes. Porque significa, por um lado, proteja a lei. O administrador está apenas dando execução à lei. Ou bem ele cumpre a lei, e isso ok, ou ele não cumpre a lei, isso é ilegal, mas não vai o judiciário se sobrepor ao administrador, porque isso seria uma fraude à lei. O administrador tem que fazer o que a lei determina, não é o juiz que vai inventar o que deve ser feito. É a lei. Mas o estatizante também se satisfaz com esse discurso da legalidade do mérito, porque ele também não quer que o juiz desfaça aquilo que o executivo fez. Chegando na etapa final, aqui também da minha exposição, pós-88. O que acontece no pós-88? Em primeiro lugar, o grande diferencial institucional é a Constituição de 88, que estabeleceu um regime democrático, com as suas falhas, que todos sabemos, mas que tem garantido a sua continuidade desde... Então, nesse aspecto que você falou sobre a judicialização, o poder judiciário, ele atende tanto a camada liberal como estatizante. A estatizante você defendeu que o aparelho judiciário não desfazia aquilo que o executivo fez, certo? Então, se não houvesse, se fizesse controle da legalidade, aquilo não fosse legal, os efeitos não retroagiam, desfazendo o que o executivo fez? Não, eu diria que eles estão, nesse momento, considerando que a legalidade é aquilo que o executivo fez. Então, vamos dizer, o general baixou um decreto-lei. Não é da conta do judiciário mexer nisso, se o administrador cumpriu o decreto-lei. Alguém dirá que é ilegítimo, mas não é esse o discurso que interessa a quem está defendendo que o judiciário pura e simplesmente cumpra a lei daquele período. Não vai invocar o princípio da dignidade da pessoa humana, ou não vai invocar a razoabilidade para dizer que o general não podia caçar os direitos políticos de alguém com base no ato institucional número 5.
Então eles moldavam ali o ato à própria legalidade. E, de certo modo, o judiciário se comportava assim. O próprio Supremo Tribunal Federal era... Bom, houve momentos de conflito, mas, em geral, aplicava o direito feito pelo sistema, né? Reconhecia a aplicabilidade dos atos institucionais, por exemplo. Obrigado. Por favor, fiquem à vontade para interferir. Com a Constituição de 88, eu ia dizendo, o grande diferencial é ela própria. Porque ela, diferentemente da tradição constitucional brasileira, além de ser mais extensa, até aí as outras já eram razoavelmente extensas, mas ela não só é extensa, como ela é expansiva. Ela é potencialmente expansiva. Expansiva pela incorporação de direitos provenientes de tratados. Expansiva porque é muito principiológica. E expansiva também porque encontrou terreno fértil numa nova onda teórica que chega no Brasil, especialmente por influência alemã, do constitucionalismo alemão. A democracia que se estabiliza, né, com sobressaltos, mas enfim, não tivemos nenhuma ruptura que levasse à tomada do poder pela força, ou que houvesse, suspendesse eleições, houve processos de impeachment, enfim, isso gera polêmicas ideológicas, mas é a operação por dentro do sistema, né? São instrumentos que alguém pode considerar que foram mal manejados, mas são instrumentos de dentro do sistema, não é o tanque de guerra na rua afastando o presidente da República. Nesse mesmo contexto, a legalidade e a justicialidade se transformam. Em primeiro lugar, porque a legalidade ganha uma dimensão de constitucionalidade, que no fundo sempre teve, mas que agora se intensifica. É uma situação em que a lei, claro, existe a lei, é importante a lei, mas a lei é posta à prova a todo momento. A lei, como diz um autor alemão que eu cito aqui, não está mais pronta para o uso. Quem vai aplicar a lei, seja o cidadão que vai cumprir a lei, seja o administrador que vai aplicar a lei, ou seja o juiz que vai julgar conforme a lei, olha para a lei e, antes de mais nada, desconfia da lei. Olha da lei e pensa, isso aqui deve ser inconstitucional. E sempre haverá um argumento para dizer que é inconstitucional, se quiser. Que seja a dignidade da pessoa humana, que seja, enfim, a proporcionalidade do não sei o quê. Eu não estou fazendo pouco da dignidade da pessoa humana, apenas me parece que ela serve para o argumento que se quiser usar. Portanto, a legalidade já muda. A própria Constituição traz para dentro princípios que relativizam a legalidade. O sistema de controle de constitucionalidade, que amplifica as possibilidades de controle de constitucionalidade da lei, também relativiza a legalidade estrita, né? A legalidade formal. E com isso afeta o outro lado, a justicialidade. Porque o Poder Judiciário se politiza, o Poder Judiciário se vê às voltas com a necessidade de julgar assuntos que antes não julgava. Não faz por mal. Em alguns casos a gente pode até supor que ele está abusando, mas eu diria que na maioria dos casos não faz por mal. O juiz não pode dizer não decido. Levam a ele um assunto para ser decidido, ele decide com os instrumentos que estão ao seu alcance. O papel do Ministério Público é determinante nisso, né? O papel que a Constituição de 88 deu para o Ministério Público, sem contar defensorias públicas e outras criações da Constituição. Então isso já muda bastante o cenário. Eu diria que nesse contexto, recuperando o fluxo de análise que eu vinha fazendo, aquelas obras, isso se reflete nas obras gerais, nas teses, perdem ênfase aquelas obras laudatórias do regime. Também uma obra de operacionalização da administração, como a que eu citei no exemplo de Eli Lopes Meirelles, vai perdendo relevância, não pela questão da qualidade da obra, mas porque o direito passa a ser muito mais legislado. Existe muito mais fundamento para a administração operar no direito legislado
prescindindo, portanto, do tratamento dogmático que diga como é que a administração deve aplicar tal ou qual medida, tal ou qual instituto. Podemos enxergar ainda obras que têm, por um lado, um viés mais finalístico, outras que têm menos uma clareza de um fio finalístico condutor e mais esse enfoque abrangente, universal. Isso se reflete nas teses, sem dúvida, mas igualmente podemos verificar a manutenção dessa tensão ideológica nacional. Persiste uma corrente mais liberal, me parece que continua sendo uma chave de análise pertinente. Persiste uma corrente mais estatizante, mas o mote de cada uma varia. Não é mais uma questão de democracia e nacionalismo. Não é mais uma questão de democracia, porque a democracia passou a ser algo estabelecido, algo generalizado. Não é mais uma questão de nacionalismo num contexto de globalização. Pode até haver uma certa resistência, antipatia à globalização, mas não dá muito para pretender, na prática, fechar o país ao comércio, à circulação, à influência econômica, especialmente global. Mas, eu dizia, esses motes variam. Me parece que dá para identificar no viés liberal um discurso que toma por bandeira os direitos fundamentais. E num viés mais estatizante, um discurso que toma por bandeira o interesse público. De novo, faço o mesmo tipo de ressalva. Não quer dizer que quem faça um discurso dos direitos fundamentais não veja relevância no interesse público. E nem que quem faça um discurso de interesse público despreze os direitos fundamentais. E, aliás, de novo insisto, não quero rotular pessoas, dizer o autor fulano pertence a tal corrente. Não é isso que eu quero dizer. No mais das vezes, o pensamento individual, autoral, é muito mais complexo. E a pessoa pode ter aspectos de uma coisa, aspectos de outra coisa. Alguns podem até ser um pouco mais facilmente enquadrados no modelo. Alguns podem até querer se enquadrar num modelo desse tipo. Mas não sou eu que estou pretendendo rotular ninguém. E nem estou dizendo que um é melhor que o outro. Posso até ter as minhas simpatias pessoais por certos modos de pensar, mas não é uma questão valorativa. Então, é típico, num discurso mais liberal, o argumento dos direitos fundamentais. O argumento de liberdade de agir como fundamentada na Constituição sempre, direitos fundamentais. E é mais comum no argumento estatizante a invocação do interesse público, também constitucionalmente fundamentado. E ambos acabam se fundamentando na Constituição, ainda que a Constituição não seja expressa nesse sentido. Claro, quanto aos direitos fundamentais, ela é expressa. Mas os direitos fundamentais, com a abrangência que tem, servem como argumento para situações pró e contra. Quero dizer, um discurso que reforce muito um aspecto dos direitos fundamentais, que são os direitos sociais, acaba por ser restritivo de um outro direito fundamental, que é o direito da propriedade. Então, quando eu disse não é explícito na Constituição, não é explícito na Constituição, é uma opção a priori por uma solução a que se chega mediante a invocação dos direitos fundamentais. Do mesmo modo que não é explícito na Constituição o princípio da supremacia do interesse público. Mas quem argumenta nesse sentido extrai da Constituição argumentos para dizer que sim, está lá presente na Constituição. A resultante teórica dessa tensão ideológica vai se rebater lá naqueles elementos estruturantes que eu estava tomando como critério de análise. Por exemplo, a legalidade é diferente agora. E aí, me parece que existe, como eu disse que da outra vez havia uma divergência na legalidade, uma certa convergência na justicialidade, pode haver uma convergência na legalidade. Por quê? Parece que todo o espectro das tensões ideológicas dentro da teoria do direito administrativo tomam a legalidade por constitucionalidade.
Alguns até pretendem substituir o vocábulo e falar em juridicidade, mas é a ideia de que é um afastamento da lei formal. A lei formal é importante, mas não é mais tão importante. Antes de mais nada, é a constitucionalidade. E, por outro lado, e isso vale num discurso liberal ou num discurso estatizante. Por outro lado, a questão da justicialidade tende a mais divergências. Um discurso mais liberal pretende um controle judicial menos ativista, menos que interfira menos na determinação de condutas do Estado que, por sua vez, vão se refletir no condicionamento das liberdades individuais. Pretendem uma conduta do judiciário mais deferente a uma legalidade, ainda que uma legalidade mais genérica nas suas formulações, como vem da Constituição. Por outro lado, um discurso mais estatizante pretende uma administração mais incisiva e pretende um controle judicial que induza esse comportamento incisivo, que diga ao administrador: tem que fazer isso, que interfira em nome do interesse público na decisão administrativa e diga: é assim, esse é o melhor jeito de fazer, faça de tal modo. É um certo descolamento da legalidade e mesmo de uma segurança jurídica que viesse derivada da condicionalidade. Aliás, esses são os grandes desafios da teoria do direito administrativo hoje em dia. Como construir segurança jurídica num tempo em que a legalidade é sinônimo de uma constitucionalidade principiológica? Daí vocês veem que a própria prática do sistema já começa a induzir certas soluções. Por exemplo, o judiciário se autocontrola colocando efeito vinculante nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou, num outro extremo, o administrador vai se socorrer de atos concretos e individuais que dão segurança jurídica. Por exemplo, termo de ajustamento de conduta. Antes de sofrer uma ação de improbidade no Ministério Público, procura o Ministério Público e fala: olha, vamos combinar o que é para eu fazer, de modo que depois você não entre com uma ação contra mim. Por quê? Porque não existe mais aquele parâmetro geral e abstrato que dá segurança. A lei não dá mais segurança para o administrador. Estou falando do administrador por estar falando de direito administrativo. Esse é um desafio. Um desafio também da politização do judiciário. O judiciário, inevitavelmente, está politizado pelas questões que decide. Mas é adequado o judiciário que nós temos para exercer jurisdição de modo politizado? Porque há modelos jurisdicionais que são explicitamente politizados, mas já são feitos para isso. Modelos que trabalham com a jurisdição administrativa. É trazido para dentro da jurisdição administrativa o conflito político que precede a tomada de decisão da política pública. Não é aquele juiz neutro e inerte que vai decidir depois. É o órgão julgador que participa desde o primeiro momento da formulação da política que depois vai ser implementada e que depois vai ser controlada. Mas esse é um desafio para o nosso judiciário. Agora, vejam, última ideia para concluir o que eu queria dizer para vocês. Vejam que esses desafios para a teoria do direito administrativo são desafios tipicamente brasileiros. Aí a ideia do caráter brasileiro da teoria do direito administrativo. Esse tipo de discussão que eu estava aqui exemplificando com vocês, haveria outros exemplos que nós poderíamos dar, como desafios para uma teoria do direito administrativo, fazem sentido aqui no Brasil. Perdão, ligação do meu filho, só deu um sinalzinho para ele.
fazem sentido aqui no Brasil. É o típica discussão que depende da Constituição brasileira ser como é, do judiciário brasileiro ser como é, da administração brasileira ser estruturada como é, de um judiciário com jurisdição unificada, num sistema de direito legislado, mas que vem de uma forte tendência tradicional da influência da doutrina, que não é um sistema de common law para ter um direito tradicional que dê uma certa segurança, e é uma legislação que o tempo inteiro é questionada pelo sistema de controle de constitucionalidade na origem norte-americana e progressivamente germanizado. Isso dá uma resultante brasileira que induz certas discussões tipicamente brasileiras. E o que a teoria do direito administrativo faz hoje, diferentemente do que fazia nos anos 60, é muito peculiar do Brasil. Daí a ideia de ser brasileiro. Até mesmo essa tensão que a gente percebe nos livros, nem todos os autores entram nessa disputa, mas alguns que entram frontalmente nessa disputa que toma a bandeira dos direitos fundamentais, que toma a bandeira do interesse público, alguns autores quase que formam escolas. E quase que dá para a gente falar aqui no Brasil atualmente, sem pretender que as pessoas tenham necessariamente que se alinhar a uma escola ou outra, em duas grandes escolas que hoje discutem direito administrativo, dando a precedência ao interesse público, dando a precedência aos direitos fundamentais. Como na França, no começo do século XX, se falava na escola da puissance publique, na escola do service public, não existe um paralelo, né? Não quer dizer que uma corresponda a uma do brasileiro e outra corresponda a outra. Até porque esse discurso dos direitos fundamentais tem uma certa influência a mais da Alemanha. Enfim, estou só comentando o surgimento dessas... As pessoas às vezes até brigam explicitamente por conta dessas ideias. Produzem livros que explicitam essas divergências, né? Mas isso é sinal de um amadurecimento da teoria do direito administrativo brasileiro e de um amadurecimento que ganha contornos tipicamente brasileiros. Enfim, eram essas as ideias que eu queria ter trazido para a crítica de vocês. Professor, se nós pudermos fazer um intervalinho, não sei se o professor tem horário, se o professor pudesse continuar conosco depois do intervalo, só para verificar se alguém quer fazer alguma pergunta. Ou podemos continuar mesmo sem intervalo, como queira. Então, claro. Alguém tem alguma colocação adicional para o professor? Claro. O senhor acha que um dos maiores problemas dessa divisão de eventuais escolas que o senhor comentou é esse excesso de direitos fundamentais ou desse excesso de percepção de uma eventual principiologia demasiada na Constituição? Seria esse uma das maiores barreiras, realmente, nessa escola, dessa divergência? Sim, eu concordo com você. A disputa fica mais belicosa quando há imprecisão. A disputa lá de Guy e Oriou, no começo do século XX na França, era uma disputa em torno de ideias muito bem marcadas. E não impedia que eles fossem amigos e se relacionassem e se respeitassem. Mas eram ideias teóricas muito bem marcadas. E um dizia, olha, reconheço o que você diz. O que você diz é isso, isso, isso. Tá certo? O que um fala sobre o outro. E divirjo por isso, por aquilo. Aí o outro, à sua vez, responde. O que eu sinto aqui no Brasil de hoje em dia é que alguém, para discordar do outro, atribui ao outro coisas que o outro não disse. Porque existe uma imprecisão que decorre disso que você falou. Os fundamentos são imprecisos. Então, você está sustentando que interesse público significa que o administrador autoritário esmaga o cidadão e fala que... E o outro não falou isso. E o outro vai, não, você está falando que os direitos fundamentais, porque no fundo você é neoliberal,
quer se curvar ao capital internacional, entregar as riquezas do país. Né? O outro não quis dizer isso. E ficam umas discussões que, de certo modo, distorcem o argumento de um dos lados para sustentar o seu ponto de vista. Não estou dizendo que todo mundo faça isso, né? Mas isso também acontece. Mas também muito por conta dessa ideia que, bom, na minha percepção, né, muito subjetivismo por trás desses princípios, né? Então pode ser que a minha visão sobre isso é diversa da sua. Daí. Você pode estar usando a mesma expressão, né, usando um princípio para dizer coisa completamente diferente. Concordo. O senhor comentou da era Vargas, tal, uma tendência estatista muito grande no Brasil, depois, de novo, com a ditadura militar, grande número de decretos, etc. Agora, com a queda do presidente da República, está nascendo um discurso liberal que vem da economia, que vem do direito. Você acha que esse discurso liberal de menos Estado está afetando assim, o direito administrativo? Ele tem alguma influência dentro do debate do direito administrativo hoje? Tem, mas eu diria que é curioso que esse discurso, a gente tem que pôr no contexto. Esse discurso liberal é o discurso do movimento havido no governo Fernando Henrique, discurso de uma desestatização, ainda que naquele tempo o ministro Bresser tenha optado por chamar de publicização, o que a maioria entendia como privatização. Publicização no sentido de fazer o mundo privado atuar como um apoio, como um suporte do mundo público. Mas outros diriam, na verdade, o que você está fazendo é tirar coisas do mundo público e jogar para o privado fazer. Então, por um lado, privatização, por outro lado, publicização. Vem do fenômeno da regulação da economia, quer dizer, o Estado não é mais um agente econômico, o Estado é um agente regulador da economia. O Estado não é um agente explorador da economia, é um agente regulador da economia. Agora, esse discurso da regulação aqui no Brasil é neoliberal. Esse discurso da regulação nos Estados Unidos, nos anos 60, 70, é socialista. Depende do parâmetro. Essa mesma ideia de regulação pode recuperar autores de fins do século passado, mas especialmente anos 70, 80 nos Estados Unidos. A regulação é coisa socializante. Quer dizer, o liberal lá é menos ainda. Não é nem a regulação. Então, sim, existe essa influência, mas a gente tem que enxergar no contexto nacional, com os parâmetros nacionais. Professor, uma pergunta minha. Nós temos feito aqui no curso, e eu também, o professor conhece no tratado, uma história das ideias do direito administrativo. E aí, o trabalho do professor, além de ter sido muito útil para a nossa reflexão, ele, de alguma forma, me causou algumas perplexidades, sobretudo à luz das conclusões que nós temos chegado. Nós tentamos associar a história do direito administrativo, ou, vamos dizer assim, uma formação da teoria do direito administrativo, se o professor quiser, aos círculos de ideias ou de ideologias que prevaleceram no mundo e que, de certa forma, vem impregnando o Brasil, não apenas no direito, mas em outras ciências, crítica literária, história, economia, o que o professor imagina. Nós identificamos, e esse foi um corte nosso, né, professor, a partir da independência, um influxo cada vez maior de uma, vamos dizer assim, ideologia liberal. Liberal no sentido francês clássico, né? Francês pós-revolucionário. Né? Então, a ideia de descentralização cada vez maior, um debate que aconteceu na França também, e que lá se resolveu por uma desconcentração, descentralização. No Brasil acabou se resolvendo pela federação, e que culminou também em grande parte pela queda da monarquia, né, do regime monárquico, né, que se apontava como um grande fator de reação. A própria obra do Visconde de Uruguai é uma obra reacionária nesse sentido, né, de afirmar o Estado centralizador, né, em detrimento da liberdade provincial.
com o fim no último quarto do século XIX, ali o surgimento de certas correntes filosóficas ideológicas que impregnam no Brasil, primeiro pela Escola do Recife, evolucionismo, um certo, vamos dizer assim, cientificismo, naturalismo, o professor Zé Lima Lopes chama de naturalismo, e culminando com a entrada do positivismo kantiano, que já tinha uma entrada muito forte a partir da segunda metade inteira do século XIX. O positivismo, ele teve efeitos claríssimos no direito público, né? Então, você pega lá a Constituição Republicana, pega a Constituição também de 1891 do Rio Grande do Sul, né, do Júlio de Castilhos, o fenômeno do castilismo, que foi, na verdade, um ensaio, um balão de ensaio para o Estado Novo. Aí o professor B apontou, é onde acontece um fortalecimento da administração pública. Não por acaso, porque a própria doutrina kantiana preconizava uma ditadura técnica, né, uma ditadura de técnicos, de especialistas, de sociólogos, né, vamos dizer assim. E isso está claramente refletido. Se pega a Constituição de 1934 ou 37, com os conselhos técnicos, você tem a ideologia produziu reflexos diretos, inclusive, no direito constitucional brasileiro, né? Na metade do século XX, positivismo, cessando um pouco o lugar, passa a admitir um influxo, vamos dizer assim, marxista, né? E claramente com a ideia de soberania estatal, né, sobre a soberania popular, então de proteção das riquezas, no primeiro lugar, depois do terceirmundismo, depois já refletindo a técnica jurídica, a ideia de supremacia do interesse público, que é coletivizante, vamos dizer assim, e a ideia de que o indivíduo cede em face do grupo, né, ou do Estado, né, de que o Estado tem todas as justificativas para todas as intervenções. Né. E a constatação que nós chegamos é que, apesar de haver vozes dissonantes, o professor bem identificou como uma corrente teórica liberal, o universo, né, ou a hegemonia, se quiser, é ainda essa, né? Então, qualquer estudioso de direito administrativo, não se identificando com aquela corrente hegemônica, uma escola de tal ou qual orientação, ele necessariamente, para poder produzir o seu próprio pensamento, ele tem que fazer referência àquela escola, né? Então, isso, no fim das contas, é hegemonia, né? O seu universo mental está, de alguma forma, pavimentado por uma série de concepções que estão lá pré-colocadas e que vêm de uma geração de estudiosos, né? Eu queria saber se o professor primeiro identifica essa hegemonia nesse sentido, né, hoje, né, e em que sentido essa hegemonia se articula com essa divisão que o professor aponta entre correntes liberais e correntes estatistas ou coletivizantes, né? Eu acho perfeita a sua síntese histórica, muito bem articuladas todas essas ideias, concordo perfeitamente, e acho que o Brasil tem uma tendência preponderante nessa linha estatizante. Acho que o direito administrativo brasileiro tem uma tendência preponderante de enxergar um viés estatizante, com exceção do período da Primeira República, talvez, em que não tenha havido propriamente tendência estatizante, mas que em alguns momentos cruciais o Estado foi chamado a socorrer economicamente os interesses privados, né? Crise do café, por exemplo. Então, não é estatizante, mas é uma certa mescla do Estado interferindo no mundo privado. O Brasil sempre teve essa tendência. Eu acho que o direito administrativo brasileiro também tem. A inércia leva para esse lado. A gente pode falar de uma tendência liberal, mas eu ainda acho que pende mais para o estatizante. E, sobretudo, dentro da administração pública.
a cabeça do administrador público foi moldada geração após geração nesse sentido. Retrato exato. Alguém mais? Primeiro, eu queria dar os parabéns para o senhor. É uma honra poder presenciar a sua aula. Não é algo voltado ao plano dogmático, é mais uma questão de curiosidade, de querer saber. Por que o senhor escolheu o direito administrativo para a sua carreira? Bela pergunta, hein? Como foi a sua escolha para a tese? Obrigado pelo interesse. Talvez eu pudesse fazer uma pergunta anterior, por que eu escolhi o direito? Na verdade, eu não tenho uma muita... Parte da premissa que o senhor chegou num topo desejável para quem está voltado no plano da pesquisa. Mas como nascem essas ideias? Cada um tem sua aspiração e a maioria aqui está no começo da jornada. Não, obrigado, eu compartilho com vocês essa ideia. Quando eu estava para fazer vestibular, eu era convicto de que eu ia cursar geologia. E se não geologia, porque depois eu recebi muitos conselhos de que em termos profissionais talvez não fosse o ideal, fosse melhor fazer uma engenharia ou alguma coisa assim, mas eu ia mesmo fazer isso, eu ia cursar engenharia, eu sempre gostei de matemática, de química, eram as minhas matérias favoritas. Hoje eu tenho a satisfação de rever esses assuntos, porque meu filho entrou no ensino médio, então vendo o que ele está fazendo e tal. Mas fui parar na faculdade de Direito. Aí, na faculdade de Direito, bom, não que eu não tenha gostado do meu curso de Direito, mas eu sempre tive um maior interesse por assuntos ligados à máquina pública, ao funcionamento do Estado. Assuntos mais políticos, assuntos mais de gestão pública. Isso me levou para esse tipo de direito que nós poderíamos chamar administrativo, constitucional. Eu até fiz uma tese de doutorado orientado pela professora Odete Medawar, que é professora de Direito Administrativo, no entanto, sobre um tema de Direito Constitucional. A tese de doutorado é Liberdade de Reunião. Então, existem certas circunstâncias que vão levando. Eu me aproximei dessa área por esse interesse mais nos assuntos políticos. Tudo bem, a gente também não tem que pôr tanto as coisas em caixinhas, né? O departamento lá se chama Departamento de Direito do Estado, Direito Administrativo, Constitucional, Teoria do Estado. Foi um pouco circunstancial que eu tenha feito concurso na Faculdade para Direito Administrativo, porque abriu-se um concurso para Direito Administrativo. Eu me senti habilitado no momento e me inscrevi no concurso para Direito Administrativo, já tendo alguma afinidade com o tema. Dentro do direito administrativo, eu prefiro temas como isso que eu estou falando para vocês, mais de teoria geral. Eu nunca fui advogado, ou por pouco tempo na minha vida eu fui advogado. Mas uma advocacia que sempre teve em segundo plano em relação à carreira acadêmica. E tive outras funções ao lado da função acadêmica, como hoje eu sou diretor da FAPESP, como eu já tive função dentro de secretarias do Estado de São Paulo, que sempre me levaram para trabalhar junto com esse assunto da administração pública, não necessariamente jurídica, por um viés jurídico, né? Eu nunca fui procurador do Estado ou coisa assim, eu não era consultor jurídico. Fui secretário adjunto numa secretaria, hoje sou diretor administrativo na FAPESP. E o direito administrativo aí é muito útil. Eu daí tiro também experiência de vida para o direito administrativo. Agora veja, eu não gosto de direito administrativo, gosto do que eu faço. Mas isso tem esse contexto de, por um lado, ser mais um viés acadêmico, por outro lado, ser uma aplicação do direito administrativo numa atividade não jurídica da administração pública. E assim eu fui encontrando meu nicho. Um pouco também levado por circunstâncias aleatórias, né? Claro, não é completamente aleatório, porque a gente está mais ou menos preparado para aquilo. E a segunda, como nasceu a sua tese? Essa tese? A sua aspiração para... Foi por uma certa... Eu sempre tive uma certa inquietação de querer entender as coisas como são, olhando as origens.
Eu tinha feito isso aplicando a um instituto do contrato administrativo na minha tese de livre docência. Foi uma tentativa de reconstruir a teoria do contrato administrativo, indo investigar como surgiu, o contexto em que surgiu, como foi transplantada para o Brasil, como evoluiu, para questionar as coisas que são afirmadas. Não é para fazer pouco do que é afirmado, não, tem que valorizar o que é afirmado, mas tem que entender por que está sendo afirmado, até para poder criticar, se for o caso de criticar. Aí eu resolvi, ao fazer a tese sobre contrato administrativo, eu tive a sensação que dava para aplicar um tipo de dúvida semelhante para a teoria em geral. Eu ia fazer uma tese, originalmente, sobre legalidade. Ou sobre esse binômio que eu falei, legalidade e controle. Mas aí eu percebi que, por meio da legalidade e do controle, dava para eu fazer uma coisa um pouco mais abstrata, que era tentar enxergar a teoria. Por favor, eu não tenho nenhuma pretensão de ter feito alguma coisa assim, completa sobre teoria. É um determinado viés que me permite, por um ponto de vista, enxergar a teoria. Então, pensando em legalidade, pensando em controle, eu quis enxergar a formação da teoria. Existem N outros modos de se fazer uma análise desse tipo, seguramente muito melhor que a que eu fiz, com outros subtemas principais, né? Outros argumentos principais. Mas a ideia da tese era uma certa inquietação de questionar as origens, de reconstruir o percurso entendendo os passos que foram dados. Obrigado. Obrigado a você. Mais? Não? Professor, muito obrigado, viu? Foi uma honra tê-lo aqui com Uma honra. Olha, esse é o fechamento de glória. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sempre Muito obrigado ouve e mesmo. aprende. Obrigado. Muito obrigado.